Olá, queridos, muito bom dia a todos. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma manhã que estamos reunidos para compartilharmos o nosso café diário. Louvado seja Deus por podermos já estar de pé, vivos em sua presença. Louvado seja Deus, que essa seja a melhor quinta-feira da sua vida, em nome de Jesus. Que tudo na sua vida venha correr bem, que você possa estar se direcionando para qualquer atividade que você vai fazer. Você que já também estará saindo do seu trabalho, retornando para casa, que tudo corra bem da parte de Deus. Queridos, eu quero nessa manhã pedir a você mais uma vez que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com seus contatos. Não esqueça, após você ouvir essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês nessa manhã a palavra do Senhor e também contar uma ilustração que vai agregar, que vai acrescentar também juntamente com a palavra de Deus. Olha o que diz no Salmos, capítulo de número 18, versículo de número 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, querido, no Salmo de número 18, capítulo de número 18, versículo 2, o salmista vai declarar que a sua confiança e que a sua proteção não está nos seus braços, que a sua proteção e a sua confiança não está na força de algum instrumento que ele tenha para lhe proteger. Ele declara que a sua segurança, que a sua proteção, que a sua confiança está em Deus. É interessante que nós sabemos que o fato de nós confiarmos em Deus não nos isenta de passarmos por dificuldade. Algumas pessoas confundem, acreditam que quando elas têm uma aproximação mais íntima com Deus, de que os problemas irão acabar, de que as lutas irão se cessar. Pelo contrário, muitas das vezes as lutas vão até intensificar, porque nós iremos lutar contra o que é externo, ou seja, nós iremos lutar com seres espirituais que todos os dias nos tentam afastar de Deus. Iremos lutar, muitas das vezes, lidar com problemas físicos, com pessoas que nós iremos ter que aprender a nos comportar, a lidar com problemas com pessoas que antes talvez a gente estouraria, explodiria e até alguns casos extremos até partiríamos para agressão física. Mas agora com Cristo nós temos autocontrole de nos dominar a nós mesmos. Só que o maior problema não está no campo externo, mas está no campo interno. O nosso pior inimigo não é nem o próprio Satanás. Nosso pior inimigo está dentro de cada um de nós. Todos os dias nós temos que lutar contra nossa vontade, contra nossos preceitos caídos, para nós não pecarmos e nos distanciarmos de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus ele não está do nosso lado para nos fortalecer. Por isso que o salmista declara que ele não confia, ele não está confiando em ninguém e nem em si próprio, mas ele está confiando
em Deus, que é o seu rochedo, ou seja, que é aquele que lhe liberta todos os dias, que é aquele que ajuda. Às vezes nós nos cobramos tanto, às vezes a gente se pune tanto, chega ao extremo de algumas pessoas religiosas que chega ao ponto de se autoflagelarem, ou seja, se autopunirem por não conseguirem atingir um grau de espiritualidade. Tem pessoas que se ferem, tem pessoas que se agridem, se bate, se machuca, se corta, achando que assim irão alcançar uma graça maior. Só que a maior graça já foi feita, que foi Cristo Jesus ter morrido por nós na cruz. Então, querido, diante dessas dificuldades, diante dessas lutas diárias que nós temos constantemente em nossa vida, uma coisa tem que ressaltar em nossa vida: nós continuaremos confiando em Deus? Temos plena confiança em Deus? Temos plena certeza de que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo? Ou simplesmente a gente só confia ou diz que confia quando as coisas estão fluindo da maneira que nós esperamos? Nós vamos perceber que o salmista, ele é bem claro ao proferir que Deus, ele é o meu rochedo, em quem me refugio. O que é um refúgio? Refúgio é um local de segurança. Refúgio é local de proteção. A Bíblia diz, Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que diz, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ou seja, confiar em Deus não depende das circunstâncias positivas ao meu favor. Confiar em Deus é independente se eu estiver na tempestade. Eu preciso continuar confiando que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que não é fácil na prática, é muito fácil a teoria, na prática é totalmente diferente, mas quanto mais nós nos aprofundamos com Deus, em uma conexão com Ele, nós aprendemos a confiar e a depender dele. É um relacionamento, como você vai ter um relacionamento amoroso, que você, com o passar do tempo, você vai confiando, você vai se abrindo para aquela pessoa, você vai tendo confiança naquela pessoa. É algo que é construído diariamente. Então nós vamos perceber, querido, que a nossa vida, ela precisa estar confiante no Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós estamos nas igrejas, participamos das reuniões, participamos do culto, mas nós não temos uma perfeita confiança em Deus. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz em Naum, capítulo 1, versículo de número 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confia. Viu que maravilha? Deus, ele é aquele que protege o seu povo. Desde que Deus tirou o seu povo da escravidão e do Egito, Deus providenciou tudo que o seu povo iria precisar. Até aqui nos ajudou o Senhor e de nada nós temos falta. Eu quero compartilhar com você, para agregar nessa mensagem, uma ilustração que eu ouvi alguns anos atrás. Escute bem, há uns anos atrás eu ouvi essa ilustração e eu lembrei nessa noite para compartilhar com vocês. Olha que interessante. Um certo alpinista se preparou sozinho para poder fazer uma trilha em uma montanha por nome no Pico do Everest. Talvez você já ouviu falar nesse nome, o Pico do Everest, ou Monte Everest, que fica na Ásia. Esse homem se preparou sozinho para subir e lá no pico ele plantar, uma bandeira com o seu nome. E aquele homem fez aquele percurso
percurso, ele se preparou, se organizou para fazer aquela subida ali. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento que estava muito frio já, à noite, o dia já tinha se findado, ele precisava parar, montar a barraca e se preparar, porque a noite seria muito fria, e no outro dia dar continuidade na sua missão. Só que ele pensou o seguinte: não, eu vou andar mais um pouco no escuro, porque quanto mais eu andar, mais rápido eu vou chegar. Ele não respeitou o limite que ele deveria parar, descansar e respeitar, porque estava muito frio, estava ventando e ele não enxergava absolutamente nada. E ele insistiu naquela subida. O que aconteceu? Ele se descontrolou, ele caiu, escorregou, começou a cair e foi caindo desesperadamente. Ele tentava se agarrar no meio do escuro em algo que ele pudesse se segurar ali, e não tinha nada, ele só via vultos naquela escuridão, e foi rolando até que ele ficou preso. Quando ele ficou suspenso, ele começou a gritar de dor, parecia que tinha sido partido ao meio, mas como não conseguia enxergar absolutamente nada, então de repente, querido, ali naquele desespero ali, ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, não sabia onde ele estava, não via nada. O que aconteceu? Aquele homem, querido, ele começa a gritar por Deus. Ele começa desesperadamente a gritar por Deus. E de repente ele ouve uma voz que diz para ele: pode falar, meu filho, eu estou te ouvindo. Ele diz: Senhor, me ajude, Senhor, me tire daqui, não permita que eu morra, me socorra, não deixe que eu morra nessa situação aqui. E a voz que ele ouviu bem claro disse para ele: você confia em mim? Ele disse: eu confio no Senhor. E Deus disse para ele: então solte a corda, corte a corda. Quando ele ouviu aquilo, ele tremeu e disse: mas Senhor, como é que eu vou cortar a corda? É o que está me garantindo vivo, é o que está me garantindo que eu vou sobreviver. E Deus disse para ele: corte a corda. E aquele homem agarrado ali naquela corda ali, ele abraçou ainda mais aquela corda. E o tempo foi passando e ele pensando: corta ou não corto, corta ou não corto, corta ou não corto. E o tempo foi passando, o frio foi aumentando, ele não percebendo. Ele foi adormecendo. O que aconteceu? Ele morreu. No outro dia, quando encontraram o corpo dele, ficaram extremamente assustados. Como pode aquele homem ter morrido daquela maneira? Ele ficou suspenso 2 metros do chão. Ou seja, se ele tivesse cortado a corda, ele estaria vivo. Por causa de 2 metros, ele ficou agarrado àquela corda. E ele não confiou na voz de Deus que dizia para ele: corte a corda. Porque se ele tivesse cortado a corda, ele teria sobrevivido. Mas ele se agarrou àquela corda como a salvação dele. E na verdade foi a ruína dele. Percebeu, querido? O homem dessa história aqui pode ser eu e pode ser você. Tudo aquilo que a gente se agarra como nossa proteção, seja o que for, trabalho, casa, finança, família, tudo que a gente se agarra como nossa fortaleza, que não seja Deus, pode nos levar à ruína. A Bíblia orienta que nós venhamos a confiar em Deus, que Ele é aquele que supre tudo que nós precisamos. A Bíblia diz em 2 Samuel 22:31: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos os que nele confiam. Ele é proteção, Ele é força para nossas vidas.
Então, querido, nada nessa vida, nada nesse mundo é capaz de destruir, é capaz de eliminar, é capaz de te exterminar quando você confia em Deus. Pare de confiar nas suas próprias forças. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará pela sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma quinta-feira muito abençoada, em nome de Jesus.